Boa noite. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje com o livro Missionários da Luz. E se a Paula puder fazer a prece para a gente iniciar os nossos estudos, por favor. Tá bom. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações. Vamos nos conectar com a força maior, o Mestre Jesus, pedindo aos espíritos amigos que nos acompanhem mais uma vez nessa reunião de hoje, nos guiando, nos trazendo ensinamentos, nos ajudando a entender, a compreender esses ensinamentos que tantas vezes aparecem à nossa frente, são lições que devemos aprender e nós não enxergamos. Que hoje consigamos enxergar aquela mensagem que é dedicada a nós. Mestre Jesus, caminhe por nossos lares, abençoe nossa casa, nossa família, o nosso grupo de estudo, abençoe essa união tão bacana do nosso grupo e que mais uma vez juntos trilharemos o caminho do desenvolvimento, do entendimento, do conhecimento. Amém. Obrigada, Paula. Obrigada. Boa noite a todos. Olá, Alex. Olá, boa noite. Desculpa o atraso. Estava trabalhando. Alex, oi, Tati, oi, Isabel. Sejam bem-vindas. Obrigada, boa noite. Boa noite, meninas. Então, a gente vai continuar o capítulo 7. Na semana passada, a gente não conseguiu ler todo o capítulo, né? E eu vou dar uma olhada aqui no resuminho antes da gente voltar para onde a gente parou, né? O capítulo 7, o nome do capítulo é Socorro Espiritual, e ele se passa na noite, né? Então, diz aqui, ele é lecionado que a noite há mais facilidade para a realização de ajuda espiritual, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos dos cooperadores espirituais. Também é mencionado que à noite os encarnados sofrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, pela invigilância na criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. E o capítulo registra um caso de um enfermo grave, prestes à desencarnação, que recebe energias que lhe acrescentam mais 5 meses de existência na carne, de existência terrestre, né? Então, se eu fizer aqui o share, só um segundinho. A gente parou aqui no seu núcleo desculpa, vocês estão conseguindo ver? Não, eu não estou. Não? Ai, desculpa, peraí, então. Agora sim. Deu? Agora eu estou vendo. Deixa eu aumentar. Tá bom o tamanho? Para mim tá. Tá? Então, a gente parou ali, ó, nasceu o núcleo, perguntei. Mas, talvez, se a gente começar ali do Alexandre, é Fábio, como sempre, e aí a gente continua dali. Quem gostaria de ler? Eu Alguém posso pode ler. ler? Tá bem, obrigada. Sou eu. Sim, por favor, Hélia. Estão-me a ouvir? Hein? Sim, sim. Agora está o som muito baixo. Alguém pode falar? Oi, Hélia. Tá dando para ouvir, sim, Hélia, pode continuar. Olha, o som está muito baixo. Não, tá ótimo. Aumenta o seu celular, Célia. Hélia, acho que é no seu celular Sim, que tá eu estou aumentado, ainda agora estava tudo bem, mas agora não sei. Não. Estranho. Está tudo em aumentado, mas eu não...
Hélia, simplesmente, por favor, leia, que para nós aqui está perfeito. Ah, tá bem, ok, então vá. Alexandre, eu não vos estou a ouvir bem, mas. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colónia? Sim. E temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores do nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo desta natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao conforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de tal quer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém, no círculo de nossos irmãos encarnados, conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão é resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, que quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem eles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo umas reflexões íntimas, que se reúnem, depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações de veras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nestas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que palidamente, embora percebe a grandeza da herança divina.
Acentua-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos, e a sensibilidade demonstra características sublimes, e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, criando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos. Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De facto, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Maravilha. Obrigada, Hélia. Queres comentar ou alguém gostaria de comentar? Olha, eu estava a fazer uma grande confusão porque eu tenho isto tudo alto e não vos estou a ver. Não sei o que é que está a acontecer para aqui. Ok, mas queres comentar o que você leu, Hélia? Eu estou a ouvir muito a distância, mas percebi que estás a falar. Thais, sim, não, eu só estou deslumbrada porque é muito bonito, não é? O que eu estou a ler é muito bonito. E achei interessante, sobretudo, quando há uma espécie de. O capítulo dá uma espécie de tranquilidade, pelo menos à minha pessoa, quando fala na doçura e na facilidade, na. Como é que eu posso pôr? Na realidade mais doce quando se desencarna, não é? Em que todas as entidades, os espíritos são mais cordiais, mais amigos e esse processo torna-se muito mais delicado e mais divino, de facto, não é? Porque a ideia que eu às vezes tenho é que uma pessoa quando morre, não é? Tem aquele período de agitação ou de sono, mas depois pode ficar ali um bocado perdido e não digo assim nos umbrais, mas também nos umbrais, não é? Nunca se percebe como é como é que é difícil, não é? Também, como é que isso acontece, na verdade, não é? Eu sei que depende um pouco dos nossos benefícios, dos benefícios dos méritos que nós vamos adquirindo ao longo de cada encarnação, mas mesmo assim é assim um bocadinho nebulado, não é? Essa transição entre o estar encarnado e não estar encarnado. E isso vem-me suavizar assim um bocadinho as ideias, a mente. Foi Ok, mais ou menos isso que consegui, assim que me deu assim mais, que sim, foi relevante para mim. sim. Obrigada, Hélia. Mas alguém gostaria de comentar? Eu sei que alguns de nós está pegando só o Eu não sei porque é que eu finalzinho não do estou a ouvir. capítulo, outros não sei se lembram do que nós lemos na semana passada, Eu mas se acho alguém quiser lindo. comentar. Sim, Alex, desculpa. Imagina, eu que peço desculpa. Eu acho lindo a maneira como a gente é assistido, né? Mesmo sem ter ideia, às vezes nem distanciados da fé religiosa, né? Ainda assim, há espíritos do bem, né? Nos assistindo, nos ajudando. E eu já, assim, observei em vários casos que eu conheci, a pessoa no começo muito revoltada com a doença, com a condição, e depois ela ia serenando e aceitando. Eu já vi isso na família, já vi isso com amigos, e eu sempre observei isso e achava interessante, né? Como agora a gente entende que o trabalho, né, no mundo invisível está sendo feito ali, independente da pessoa, né, ser religiosa ou não,
ela tá ali recebendo assistência dos amigos espirituais para ir aceitando a condição. E na maioria dos casos a pessoa, ao final, ela aceita, né? Ela aceita geralmente é muito bom para a pessoa e para quem está em volta. Isso é no período, acontece muito no período da desencarnação, no pré-morte, pré-desencarno, não é? Mas quando as pessoas ficam mais velhas, têm tendência, em geral, mesmo aquelas pessoas que são conhecidas como pessoas com caráter forte, têm tendência a ficar mais suaves, mais permissivas, mais... provavelmente porque o processo está a amenizar para elas, não sei. E às vezes você vê jovens também, pessoas jovens com doenças terminais, Sim. e você percebe que ele aceitou, que aquele jovem aceitou que vai morrer, que está indo por aquele caminho, e há um trabalho aí, né, que a gente nem tem ideia do tamanho do trabalho, né, para que aquilo aconteça. É muito frequente dizerem que os jovens são eles que acabam por dar mais força aos que estão ao redor deles, não é? Eu já vi muito isso. A gente vai visitar e a gente que sai de lá reconfortado. Eu já vi pessoas falando isso sobre pessoas que estão doentes, que vão morrer. Muito interessante essa observação, Alex. Sim, obrigada, Alex. Mais alguém gostaria de comentar? Paula, Tati, Isabel, tudo bem? Eu só achei interessante que eles de novo falaram a coisa da noite, né? Que a noite cria tanto bem, monstros, né? Coisa má, coisa boa. Interessante, né? De novo falaram isso. Sim, eles falaram 3 vezes neste capítulo, né? E, inclusive, eles falam aqui no começo... Ai, desculpa, eu estava tentando mover e não movia. Do efeito das luzes solares também, não é? Que dissolve, né? Isso, tentando achar aqui. Os estados mentais. Isso, eu não sei onde é que está aqui, mas realmente ele fala várias vezes nesse capítulo, e essa é a terceira, onde ele fala do trabalho na noite, né? Primeiro, no começo do capítulo, nós vemos sobre o desdobramento, né? O trabalho com os espíritos através do desdobramento, quando a gente está no repouso físico, né? E o espírito se desdobra. Depois ele falou também na relação do encarnado através da força do pensamento, das energias do pensamento, né, que cria aquela nuvem de pensamento forma, e que acaba criando aqueles fantasmas noturnos que ele colocou assim, até no começo do capítulo, né, e agora ele está falando das forças, tá ali, ó, os raios solares, né, então, da energia dos raios solares que destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, né? E isso já não tendo esses raios solares, essa força à noite, então fica à mercê tanto desses pensamentos, essas coisas que construímos, né? Tanto do bom como do mal, né? Então, ele coloca esses dois aspectos. E eu também achei interessante, em relação do que a Hélia e a Alex colocaram, também muito sobre o trabalho assistencial, que os espíritos nunca nos abandonam, né? E principalmente nessa hora do desligamento do corpo material, né? E a resignação do doente, né, a aceitação do doente no final, como se fosse uma abertura consciencial, né, quando é colocado diante desse sofrimento, diante dessa situação de que a pessoa talvez pense, não sei, dependendo do que acredita, né, dependendo até às vezes nem do que acredita, mas do que lhe foi passado durante essa encarnação, aquilo, ok, chegou a hora, agora é o fim, para o que vem depois disso, né? Então,
e todo aquele orgulho, toda aquela ganância do poder, toda aquela competição, acaba, não tem sentido nenhum naquela hora, né? Então, eu acho que é um dos motivos do qual também nós vemos essa aceitação, essa abertura, e se toda essas vicissitudes que nós temos ficam diluídas e as nossas virtudes ficam aumentadas, porque aí a gente fica mais humilde, a gente abre mais o coração, a gente aceita melhor, porque está ali naquela hora do fim. Para que eu vou ser orgulhoso? Para que eu vou ser ganancioso? O que eu vou ganhar com aquilo se eu estou ali nos meus últimos minutos, nas minhas últimas horas, né, de vida, né? Então, realmente se vê muito isso. É claro que cada caso é um caso, e a gente sempre que está nas nossas reflexões, a gente não está generalizando nada, né? Nada é preto e branco, cada ser é individual e cada caso é um caso, mas realmente é o que se vê mais, né? E eu não sei se a Tati e a Isabel gostariam de comentar alguma coisa, ou a Paula, a Elia, a Alex, acrescentar mais alguma coisa. Se não, se estiver tudo bem, a gente pode ir para o outro capítulo. Tudo ok, então? Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 8, então, que é sobre no plano dos sonhos. Você gostaria de ler para a gente, Paula? Lê. Obrigada. No plano dos sonhos. Após alguns minutos de conversação encantadora, o irmão Francisco acercou-se do orientador, indagando sobre os objetivos da reunião da noite. Sim, esclareceu Alexandre, afável. Teremos algum trabalho de esclarecimento geral a amigos nossos, relativamente a problemas de mediunidade e psiquismo, sem minúcias particulares. Se nos permite, tornou o interlocutor, estimaria trazer alguns companheiros que colaboram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida. Destina-se o serviço de hoje. Preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu sensibilizado e perguntou: poderemos providenciar? Imediatamente, explicou o instrutor, sem hesitação. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigira, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos, e assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhes determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente. E os irmãos que comparecem? Indaguei curioso. Conservam a recordação integral dos serviços partilhados, de estudos levados a efeito e observações ouvidas? Alexandre pensou um momento e considerou. Mais tarde, a experiência mostrará você como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa e conserva consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estudo evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta
a que o espírito foi chamado a viver é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação de seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na maioria de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. As aulas no teor daquela que você assistirá nesta noite são mensageiras de exprimíveis utilidades práticas. Em despertando na crosta, depois delas, os aprendizes experimentam alívio, repouso e esperança, a par da aquisição de novos valores educativos. É certo que não podem reviver os pormenores, mas guardarão a essência, sentindo-se revigorados, de inexplicável maneira para eles, não só a retornar à luta diária do corpo físico, mas também a beneficiar o próximo e combater, com êxito, as próprias imperfeições. Seus pensamentos tornaram-se mais claros, os sentimentos mais elevados e as preces mais respeitosas e produtivas, enriquecendo-lhes as observações e trabalhos de cada dia. É lastimável, disse eu, valendo-me de pausa mais longa, que todos os membros do grupo não possam frequentar, em massa, as instruções dessa natureza. Seria de extraordinária significação o ato de congregarem mais de 300 pessoas para os mesmos fins santificantes, recebendo em conjunto sublimes bênçãos de iluminação. Sem dúvida, readarguiu o orientador, no otimismo de sempre. No entanto, não podemos violentar ninguém. Toda elevação representa uma subida, e toda subida pede esforço de ascensão. Se os nossos amigos não se aproveitam da força que lhe é peculiar, se menosprezam os seus próprios direitos divinos, por olvidarem e, por vezes, detestarem os sagrados deveres que o Pai lhes confiou, como operar por eles? Se constitui lei primordial da vida, a realização divina e eterna para cada um de nós. A observação era profunda e indiscutível. A esse tempo, defrontara-nos vasto edifício que impressionava pelas linhas modestas, embora transbordantes de luz. Vamos agora ao trabalho, convocou Alexandre resoluto. Mas, objetei por minha vez. Não se efetuarão as aulas na sede do grupamento onde se processam os serviços a seu cargo? Se o trabalho, respondeu ele atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material, poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com o maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que ainda se encontram igualmente em luta na Terra. Não quer discutir, não? Sim, Tem muita coisa, né? já tem bastante. Você quer comentar alguma coisa antes de abrir para todo Lá no mundo? comecinho, bem no comecinho, quando eu comecei a ler, eu já tinha a minha primeira dúvida. Ok. Tá, um pouquinho mais para baixo. Os companheiros. Quando ele fala que Alexandre dizia naquela noite, naquela assembleia,
pouquinho mais para baixo, por favor. Anteriores. Você lembra Isso aí, essa daí, ó. Nosso núcleo de estudante terrestre no entanto, faltam determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Qual que é a sua dúvida? Quais são essas necessidades, essas qualidades? Quais são as qualidades? Olha, uma boa pergunta. Alguém sabe responder? Não, eu sei que a ascensão espiritual, né, quando você é mais evoluído, você aproveita mais. Você consegue absorver os ensinamentos, mas será que é só isso? Não tem mais coisa? O que eu acho que se eu entendi bem, o que se estava a referir, era uma espécie de comparação entre o estar encarnado, vamos falar numa pessoa com um nível de evolução mais ou menos semelhante, o estar encarnado e não estar encarnado, e o que eu percebi, e como estás preso ao corpo, imagina que pessoas com um nível, enfim, de evolução similar, para não haver grande desfazimento, mas, na verdade, acho que são as limitações típicas de quem está encarnado, por mais que se sinta que está a progredir, não é? Nós temos sempre estas limitações, de estar encarnados, por mais que uma pessoa sinta que está aí pelo caminho certo. Não sei se... eu acho que é uma opção geral, é uma expressão que remonta para aí, para a generalidade, a dificuldade de um ser encarnado face a um ser não desencarnado. Pode falar, Isabel, por favor. Pronto, o meu entendimento aqui, porque são estudantes terrestres, né? Colocando no papel de uma estudante terrestre, a qualidade para mim que eu vejo essencial, que funciona como pleno proveito, é a disciplina. Isso eu acho, assim, fundamental. É a disciplina, é a persistência, é o comparecimento, é a reflexão após as aulas, é a dedicação. Então, para mim, eu vejo como uma estudante terrestre que essas qualidades essenciais, ao meu ver, seriam realmente a disciplina e a dedicação. Sim, eu também acho. Obrigada, Isabel. Bacana. Sim, eu também fiquei nessa linha, e quando ele coloca aqui conhecimentos mais construtivos, para mim ficou também a ação, como a Isabel falou ali na persistência, não é? Porque se nós pensarmos, e eu não estou falando diretamente a ninguém, eu estou falando em geral, né? Nós podemos acompanhar vários estudos, nós podemos ir em vários grupos de estudo, aqui como encarnados, presentes, acordados, não estou falando, né, no plano espiritual, no sono físico, estou falando a gente aqui acordado, como estamos fazendo esse estudo no momento. Eu posso estar lendo, a gente pode estar discutindo, e esse estudo acabou, nunca mais penso no assunto. Entendeu? Até quinta-feira que vem, quando a gente vai ler o próximo capítulo, que eu tenho que tentar lembrar o que foi que eu estudei nesse capítulo. Mas eu não levei o que eu aprendi desse estudo nas minhas reflexões, eu não coloquei para mim, às vezes eu estou lendo e olha, isso aqui servia para o meu marido, olha, minha mãe devia estar ouvindo isso aqui dá certinho para o meu irmão, mas eu não coloco esses ensinamentos e essas reflexões para mim, né? Então, eu acho que realmente, definitivamente a disciplina, no meu entender, não é? Definitivamente a persistência com o estudo, a dedicação para comparecer, para ser assíduo, para estudar, e quando ele coloca essa palavra construtiva, para mim me veio na cabeça a ação, eu colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, né? Nem que seja a intenção de praticar, mesmo que eu não consiga praticar aquilo que eu estou estudando ainda, que eu estou aprendendo ainda, porque ele também depois ele fala que também não se deve violentar ninguém, no sentido de cada um tem o seu tempo, mas não usarmos isso também como uma desculpa de não é minha hora ainda, eu não sou um ser perfeito, então deixa para lá, é assim mesmo. Não, a atenção dessa reforma, dessa ação,
essa dedicação já conta, porque os espíritos conseguem ver o nosso esforço do dia a dia para ir se reformando, para ir colocando em prática. Então, foi isso que eu pensei quando ele falou nessa parte, né? E quando ele coloca ali, aproveitar o sono físico, também me veio muito na cabeça o aspecto do aproveitar o tempo que é de Deus, seja acordados ou seja dormindo, né? E a gente tantas vezes estudamos sobre isso, que a gente fala antes da gente dormir, vamos fazer uma prece pedindo aos nossos mentores nos levarem em educandários para a gente estar aprendendo, como a gente está vendo aqui, eles estão fazendo ali uns estudos para os encarnados, que estavam desdobrados através, né, do sono, ou que a gente possa ir e fazer um trabalho útil, ajudar de alguma forma, mesmo com as nossas limitações, mas que a gente não fique por aí, andando à toa, zombando, sei lá, fazendo o quê, mas que a gente aproveite, né, esse tempo de uma forma útil, né, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral, e também para ajudar o próximo a crescer também, né? E eu gostei também quando ele fala quando ele pergunta, mas e aí, o encarnado depois acorda e ele vai se lembrar de alguma coisa? Né? E a gente sempre pensa, né? Poxa, acordei, tive um sonho tão esquisito, e a gente tem aquelas flashes do sonho, só aqueles pedacinhos que não fazem sentido nenhum, né? Às vezes, né? E ele fala dessa reduzida capacidade sensorial, mas ele também fala que, mesmo que nós não lembremos tudo o que aconteceu, mas inconscientemente a gente guarda a essência do que a gente aprendeu, a gente se sente mais revigorado, fortalecido, e aquilo no nosso inconsciente fica, e a gente vai percebendo esse desenvolvimento, né? Então, eu também gostei bastante disso, da comparação, como a Hélia falou, que ele faz do desencarnado com o encarnado, quando ele faz a comparação do nosso cérebro físico, que ainda é muito limitado, né? E devido à nossa evolução no momento, né? Nesse estado. E quando ele fala também do esforço de cada um, já no final aqui, né? Antes da gente parar, quando ele falou do esforço de cada um, que também não dá para forçar ninguém a fazer as coisas, e que tem que ser o esforço de cada um, pela vontade de cada um, né? E essas são minhas reflexões, se alguém quiser falar, por favor. E dentro dessas reflexões tuas, muito acertadas, que eu concordo, e também com as da Isabel, né? Há algo que me advém, que eu também acho muito importante, mas é como consequência de todas essas boas práticas, que é a sagrada inspiração que os estudos e que o facto de nós estarmos neste caminho se apodera de nós também, mesmo sem preocupação da disciplina, mesmo sem... não sei se, porventura, essa inspiração pode acontecer porque há todos esses elementos, não é? Mais ou menos a considerar ou a serem trabalhados. Mas há algo que eu acho que vocês também sentem, não é? Que é aquela inspiração que todos esses fatores nos traz, a nossa relação com a vida espiritual, aquela que nos é concedida perceber nas nossas limitações, e toda essa canalização de feelings, de sentimentos, de inspiração que não são verbais, que são muito misturados com a graça, não é? Com a graça do viver, com a sensibilidade com que uma pessoa percebe a vida, percebe os céus, percebe os espíritos, percebe a beleza do mundo, não é? Acho que isso também tem um poder enormíssimo e um poder de alavanca, de dá um conforto imenso ao nosso caminho, dá inspiração. É como que um convite constante para nos aprofundarmos mais no conhecimento dessa doutrina e
o estudar, o orar, o vigiar, tudo isso, acho que é extraordinário também, tem um peso enormíssimo no nosso caminho, tal como a disciplina, a perseverança, os estudos. Acho que é uma força motriz, uma força motora que nos faz continuar a ficar admirados, extasiados, com vontade de aprender. Eu acho que isso não pode ser também, acho que isso também tem que ser reconhecido. Eu não sei como é que isso, como é que isso se chama assim, mas eu acho que vocês me entendem. Eu vejo da seguinte forma, né? A nossa evolução é fatalidade, né? Nós todos estamos aqui para evoluir, né? Então eu vejo essa inspiração extremamente como assistência espiritual, que nós lemos no capítulo anterior, que nós vimos que eles nunca nos abandonam, mas é também em nós, é enraizado dentro, e é a nossa fatalidade, é a evolução. E quando nós estamos abertos para ela, nós vamos sentir mais e mais vontade de crescer, de se melhorar, de se conectar com o divino em nós, não é? É verdade. E quanto mais disciplinado, quanto mais esforçado, dedicado, como a Isabel falou, quanto mais atento, mais isso que você falou da intuição, né? Mais essa vontade, essa alavanca vai ficando cada vez mais forte, e mesmo através das tribulações que ninguém está livre dela, não é? No mundo de provas e expiações, nós ainda sentimos essa necessidade de continuar e não desistir e ir crescendo cada vez mais. Mas para isso é preciso estar aberto, porque nós podemos, e não só no espiritismo, em qualquer crença, em qualquer doutrina, em qualquer religião ou fora dela, em qualquer coisa que se esteja aprendendo, se a gente está ali só para ouvir, mas não estamos trazendo para dentro de nós não estamos fazendo aquele tempo útil. A gente só está ali ouvindo, tá, como o ditado, está entrando no ouvido e saindo pelo outro, né? Então, a gente tem que trazer para dentro de nós. Tem aquele ditado, né? Eu estou no espiritismo, mas o espiritismo não está em mim. E eu vejo como isso, eu estou ali lendo, já li milhares de livros, toda semana estou em 2, 3, 4 estudos, e não falto no centro, mas o que eu faço fora dele? Né? Quais são as minhas ações? Quais são os meus pensamentos? Onde é que eu estou sintonizada? Né? O que eu estou fazendo para me melhorar? O que eu estou fazendo para ser luz no caminho do outro que está do meu lado também? Né? Então, acho que isso tudo é o que é mais importante, né? Em tudo que a gente faz, essa dedicação, esse esforço, essa conexão, essa disciplina. Sim, tem que se reverter em ações, quer comportamentais da nossa pessoa, como serviçais. Nós, uma das mais-valias da nossa vida adulta e madura, espiritualmente, é o serviço, não é? Nós temos que servir-nos a nós, e servir o próximo. Acho que é essencial, E Jesus sempre essencial. Com certeza. E Jesus sempre nos convidou à ação, né? Sempre. Ele nunca sempre a ação. Vamos falar agora das curas que ele fez, por exemplo. Você está curado, pode ficar como você está. Ele nunca falou isso. Ele sempre convidou à ação, né? Ao andar. Vai e faz por si. Cadê o seu esforço, né? O que você quer que eu te faça? Vás e não peques mais, não é? Ou seja, vai e agora te muda, né? Age, né? Vamos continuar então? Podemos continuar, tudo bem? Sim. Paula, pode continuar? Sim. Acho que é dali, chegado diante da porta da entrada. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para ter certeza que é daqui, mas eu acho que é. Quer ler esse dali de seu trabalho, só para a gente dar uma relembrada? Tá. Se o trabalho, respondeu ele, atencioso, fosse puramente consagrado às entidades libertas do corpo material,
poderíamos desenvolver os nossos esforços ali mesmo, com maior êxito. Mas, no presente caso, devemos atender a irmãos ainda encarnados, que vêm até nós em condições especialíssimas, e precisamos aproveitar os recursos magnéticos dos amigos que se encontram igualmente em luta na Terra. E chegados diante da porta de entrada, onde se movimentava grande número de companheiros de nosso plano, o instrutor explicou: temos aqui uma nobre instituição espiritista a serviço dos necessitados, dos tristes, dos sofredores. O Sagrado Espírito de Família Evangélica permanece vivo nesta casa de amor cristão que o Espírito ergueu por intermédio de uma venerável missionária do Cristo. Nossos trabalhos se desdobrarão aqui com mais eficiência relativamente aos fins a que se destinam. Como é interessante, acentuei, o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Sim, comentou Alexandre, com elevada sabedoria, você não pode esquecer que grandes ensinamentos do próprio mestre foram ministrados no seio da família. A primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares, numa festa de núpcias em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a moradia simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável de nova fé. Inegavelmente, todo templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no seio das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo. Mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na Igreja Viva do Espírito, no coração do povo de Deus. Tem adesão do sentimento popular na esfera da crença vívida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas-escolas, igrejas-orfanatos, igrejas-hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo e esclarecimento, o jovem a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento, o doente o remédio salutar, o ignorante a luz, o velho o amparo e a esperança. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Quer comentar? Não, pode ler, a gente só tem 8 minutinhos, então deixa eu só ver se está perto do fim, só um segundo. Então a gente está aqui no Daria Tudo, né? Deixa eu só ver quanto tem mais ainda. Muito. Ah, tem muito, já não dá para acabar hoje. Então, voltar ali. Talvez acabe só essa página para a gente ficar na outra, tá bem? Por favor. Tá, lhe daria tudo que estivesse. Daria tudo que estivesse a meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Verifiquei que faltavam apenas 5 minutos para 2 horas da madrugada. Pelo grande número de entidades que vieram céleres,
ao nosso encontro, percebi que havia enorme interesse em torno da palestra instrutiva da noite. Não se achavam presentes apenas os aprendizes ligados ao esforço de Alexandre, em sentido direto, mas também outros amigos, trazidos até ali por afeiçoados do plano espiritual. Acercou-se de nós, com mais intimidade, pequeno grupo de companheiros, destacando-se um deles que conversou com Alexandre de maneira mais significativa. Ainda não chegaram todos? Indagou o instrutor, com interesse afetivo, após trocarem as primeiras impressões. Percebi claramente que se referia aos irmãos encarnados, que deveriam comparecer na cota de frequência do grupo de que era ele um dos diretores espirituais. Então, vamos ficando por aqui e a gente continua na semana que vem na página 80. Eu coloco lá no grupo também para não esquecer. Quer comentar, Paula? Ou alguém querem comentar esse pedacinho aqui que a gente leu? Lindíssimo esse texto, muito lindo, muito emocionante. Até vou ler novamente depois. Muito interessante a maneira como ele coloca, né? Já pensou? Eu também daria tudo para ver esse dia chegar, onde tudo vai ter um quê espiritual, né? Pelo que ele diz, tudo vai existir, coexistir com ensinamentos espirituais, com a visão espiritual, né? As escolas, os hospitais, tudo levando em conta a parte espiritual. Isso vai ser maravilhoso. Eu fiquei imaginando, a hora que estava ouvindo, lendo, eu lembrei da Mansão do Caminho, né? Que já é assim, tem um hospital, maternidade lá dentro, tem escola, eles já estão agora se programando, acho que para fazer uma universidade, e eles aprendem sobre o Evangelho, tem o cenáculo, eles aprendem sobre o Espiritismo, então a Mansão do Caminho já é um belo exemplo disso que ele falou que um dia vai acontecer com as instituições, né? Vai mesclar tudo, porque aí tudo se completa, né? E realmente só fica completo quando a parte espiritual é levada em conta também. Então, é muito lindo e acho que esse dia vai ser maravilhoso quando isso acontecer na Terra. Acho que vai demorar muito ainda, principalmente em alguns países, né? Que, por exemplo, aqui nesse país é proibido misturar as coisas. Você não pode misturar religião com certas coisas. Pode dar até processo. No Brasil já não é tão rígido assim, né? A gente já tem, já são as instituições já são mais flexíveis, né? Mas vai ser lindo quando isso acontecer. Se Deus quiser, nós vamos ver. Se não nessa existência, que eu acho que não, numa próxima. E vamos ficar todos juntinhos, de mão dada ali, a fazer qualquer coisa extraordinária outra vez. E mais uma vez Ser. também me surpreendeu o número, né, de desencarnados, né, que vêm para as palestras, que vêm para as reuniões, né? Eu me lembro também das reuniões aqui, né, que a gente tem mediúnicas, onde sempre os espíritos falam, inclusive domingo passado, que estava muito cheio, muitos espíritos, é incrível, né? É engraçado tu dizeres isso, porque quando eu estou, não sei se vos acontece a mesma coisa, quando eu estou a ouvir palestras, muitas vezes, agora com esta febre, não é? De aprender e ler sobre o espiritismo, a doutrina e isso, eu fico muitas vezes a adormecer, a ouvir palestras e depois acabo por dormir. E como eu sei que acabo por dormir, eu antes da palestra ofereço sempre os benefícios da minha palestra para os meus espíritos amigos, aqueles que me rodeiam e até os inimigos. Tenho sempre essa atenção. E eu penso que, e sou eu que sou uma simples mortal, coitada de mim, não é? Portanto, eu penso que essa energia de intercâmbio e de dádiva entre o encarnado e o encarnado é uma constante. Nós já aprendemos mais, sabemos isso, mas é uma constante, um constante fluir. Acho que eles aprendem imenso com os nossos erros e com os nossos benefícios e com os nossos estudos. Não sei, às vezes eu sinto que estão assim, muitas orelhas assim, orelhas assim, de roda de mim, não sei, assim, a ouvir com atenção, não consigo definir o que é, mas sinto isso, sinto que
que há outros ouvidos para além dos meus. Acho que isso é uma coisa que deve acontecer, assim, entre os mundos, não é? Não tenho a certeza, Com mas é uma certeza, impressão que eu tenho. com certeza. Eu também, quando eu ouço palestras, eu também sempre tenho esse pensamento, olha, não sou eu quem está ouvindo. Com certeza tem mais espíritos ouvindo, e talvez isso esteja sendo benéfico não só para mim, mas para eles também. Eu também sinto muito isso, sim. E sinto que isso acontece, que é uma realidade. Sim. Eu queria fazer um comentário aqui sobre essa leitura, mais uma vez, quando ele fala da ação, né, que a gente estava falando antes, né, e ele coloca claro que tem num aspecto geral, como a Alex falou, né, mas ele está colocando aqui nos templos, né, de religiosos, né, então ele coloca no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados, e aí ele começa com toda a ação, ele fala não só da evangelização, mas da ação, do mover aquilo que a gente aprende, então por isso que ele coloca igreja, escola, né, igreja, orfanato, onde vai acolher aqueles que estão órfãos, e não só a criança, né, órfãos em geral, igreja, hospital, onde ali vai cuidar do ser integral, como a Alex falou, não um hospital vendo o lado espiritual, mas até as igrejas vendo o lado espiritual, né, porque muitos lugares ainda, infelizmente, templos se vão falando, olha, ora para ter dinheiro, ora para crescer na vida. Não tem nada de errado em ter dinheiro e ter bens materiais e viver confortavelmente, não é isso que eu estou falando, né? Mas estou falando aqui do lado espiritual, né? Então, ele está falando aqui muito ele coloca aqui especificamente nos templos, né? Onde as igrejas se transformarão, sairão apenas do evangelizar para o agir, né? Então, eu achei, assim, muito, muito profundo, e acho que é uma reflexão também, quando fala igreja, falamos templos, falamos centros espíritas, né? Falamos todos os lugares, a gente colocar em ação aquilo que a gente está aprendendo, né? E não só para a gente, né? Para a gente também não ser egoísta e falar assim, eu vou pôr em ação, vou pensar só em coisa boa, porque quero me sintonizar, isso e aquilo, mas é para o outro, como a gente teve a falar antes, né? Para a gente poder ser aquela luzinha, por onde for que a gente vá, se levar aquela luzinha para ajudar o outro também. E muitas das vezes, e a gente vê isso, por exemplo, em trabalhos mediúnicos, a gente vê isso no dia a dia, no nosso trabalho, né? Não necessariamente nós temos de falar de Deus ou de Jesus para falar de Deus e de Jesus, não é? Então, a gente consegue dar aquela volta, ou temos de tentar perceber como dar aquela volta, mas para falar de Deus e de Jesus para aqueles que não, que assim que ouvem a palavra Deus e Jesus, já se fecham, não é? Porque muitos se fecham. Se você começa uma conversa já falando de Deus e Jesus, faz, que isso, então? Você está querendo, né? Tá com a Bíblia debaixo do braço, está querendo me evangelizar? Não, há muitas maneiras da gente falar de Deus, falar de Jesus, através de outras maneiras, principalmente, por exemplo, muitos de nós trabalhamos na área do healthcare, da saúde, vai falar de Deus e Jesus com muitos médicos, com muitos enfermeiros, com muitos cientistas. Acabou a conversa. No momento que começou, acabou. Entendeu? Eu mesmo já ouvi várias vezes, mas você é cientista, o que você está falando de Deus? Ai, que absurdo, gente. Entendeu? Não, não é absurdo, é onde as pessoas estão, mas é um erro meu, porque por que eu tento fazer um approach, chegar numa pessoa que eu sei que tem uma visão diferente, usando Deus e Jesus, a palavra. Há muitas outras maneiras da gente falar com pessoas assim, e mesmo assim, chegar onde a gente quer chegar, que é a moralidade, que é o crescimento espiritual. E aí, quando esses indivíduos estiverem mais abertos para aceitar, ouvirem falar de Deus e Jesus, é aí que a gente
fala nessa conversa. E a mesma coisa, por exemplo, num trabalho mediúnico, vem um espírito que não acredita em Deus, em Jesus, você não vai começar a falar com ele, meu irmão, Deus vai te abençoar, Jesus está te ajudando, não, porque ele vai embora, ele vai falar, que isso, eu não vim numa igreja, não é? Então, há outras maneiras da gente chegar e ajudar uma pessoa e conversar e mostrar a espiritualidade, a religiosidade, sem falar na religiosidade. Né? E eu vou pedir imenso perdão, já passou 3 minutinhos. Se a gente encerrar, a gente depois pode continuar a nossa conversa, quem quiser ficar na sala, só para a gente ser aí disciplinado com o tempo. Peço desculpa para quem quer falar, mas vocês podem falar depois que a gente encerrar aqui com a prece, tá bom? Quem gostaria de fazer a prece para a gente encerrar? Algum voluntário aí? Eu ia falar isso, sim. Eu posso fazer. Você fez a inicial, Thaís? A Paula fez a inicial. Se você quiser fazer de encerramento, pode fazer. Não me importa, Alex. Eu posso fazer, então, tá bom? Tá. Então, quem quiser fechar os olhos, vamos agradecer a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos, benfeitores, mentores, que se encontram presentes, agradecer aos nossos amigos espirituais que estão conosco aprendendo, nos intuindo nas reflexões, nas perguntas, nas dúvidas, pela sua presença, por essa oportunidade de estarmos dividindo essas reflexões, esses conhecimentos, e que possamos, cada um de nós, levar em nossos corações esses aprendizados maravilhosos que André Luiz nos deixou, refletirmos durante essa semana, percebermos em nós como é que poderemos agir no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, como é que podemos, cada dia mais, colocarmos em prática todas essas bênçãos que essa maravilhosa doutrina nos traz. E assim, com o coração cheio de gratidão, revigorados, pedimos aos nossos mentores e benfeitores deste grupo a permissão para encerrarmos estes estudos dessa noite e que possamos nos encontrar novamente na semana que vem para mais reflexões, para conversarmos mais, refletindo juntos, aprendendo juntos. E que com isso, no passar dessa semana, que possamos colocar em prática também esses ensinamentos. E assim, vamos encerrando esse estudo essa noite, mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu vou parar aqui a gravação.